Vamos lá, ô Josias, você percebe esse fortalecimento da Michelle Bolsonaro e vê ela realmente como disse a própria Dani aí na análise que ela fez, como um nome bem forte para 2026? A Michelle Bolsonaro se fortaleceu no PL, não é, Fabiola? Dizíamos isso ontem aqui. O potencial dela no partido divide a direita. E pulverizados, os adversários do governo podem chegar a 2026 como candidatos favoritos a fazer do Lula presidente da República pela quarta vez. Mas que ela se fortaleceu no partido, isso não há dúvida. Depois de expor a roupa suja da família na lavanderia das redes sociais, o Flávio Bolsonaro visitou o pai na prisão e pediu desculpas à madrasta. Quando sentiu o cheiro de amaciante, aí o Valdemar Costa Neto tirou rapidamente de cena a ideia de enquadrar a Michelle Bolsonaro e desceu pelo ralo aquela articulação bombardeada por ela, pela Michelle, no Ceará. O PL desembarcou do bonde da candidatura do Ciro Gomes ao governo do cearense. O Centrão enxergou o movimento como um prenúncio do que pode acontecer com o Tarcísio de Freitas. Em vez de queimar a Michelle, o Flávio Bolsonaro acabou carbonizando a sua fantasia presidencial. E, de quebra, chamuscou os irmãos, o Carlos, o Eduardo Bolsonaro, que ecoaram as críticas à Michelle. E, com o pretexto de blindar o Bolsonaro contra os ataques do Ciro Gomes e de defender o purismo ideológico da seita bolsonarista, a Michelle fez política com pose de antipolítica. E aí ela acabou seduzindo o marido, colocou os filhos. O Bolsonaro colocou os filhos para lamber sabão, o mesmo sabão que eles passaram na Michelle. E aí um oligarca do Centrão estava com a impressão, reteve a impressão de que o Bolsonaro está se equipando para impor um suplício semelhante ao Tarcísio de Freitas. Na melhor das hipóteses, o Bolsonaro, preso, condicionaria o apoio ao Tarcísio à aceitação da Michelle como vice na chapa presidencial. E, na pior das hipóteses, ele mandaria também o Tarcísio lamber sabão, lançando a Michelle ao Palácio do Planalto. Isso não é garantia de sucesso, né? Porque, embora esteja bem aí nas sondagens eleitorais, a Michelle levaria para a sucessão o legado do marido e a rejeição também do Bolsonaro. Na pesquisa Quest do mês passado, 61% dos eleitores que disseram conhecer a Michelle também disseram que jamais votariam nela. 61% é uma taxa de rejeição muito alta. A rejeição do Tarcísio é de 40%, a do Lula é de 53%. Agora, o Bolsonaro, ele vai ser, em 2026, um líder político preso. E ele começa a se dar conta de que a Michelle pode ser a sua última cartada contra a irrelevância. Então, ele está trabalhando com a perspectiva de utilizar a Michelle no seu projeto anti-irrelevância. Né? Então, que ela se fortaleceu, não tem nenhuma dúvida, Fabiola. Agora, se fortaleceu dentro do PL. Né? É preciso ver qual vai ser o efeito disso no eleitorado como um todo, mas que o Bolsonaro, que o PL estão manejando a imagem da Michelle, não há nenhuma dúvida, e ela prevaleceu nessa lavagem de roupa aí dessa semana. Bom, ela voltou. Olê, vamos começar desde o começo, porque pipocou muito o teu áudio aqui, para que a gente possa ouvir. O que você tem de apuração sobre esse fortalecimento da Michelle? Bom, nos últimos dias eu conversei muito com muita gente do PL, de diferentes alas do partido da família Bolsonaro. E também com alguns aliados da Michelle aqui em Brasília, com algumas pessoas que se dão muito bem com ela e também que tem uma leitura de cenário. O que está acontecendo? A classe política está olhando e está falando assim: a Michelle se fortaleceu sim dentro do PL, mas ela vira um ativo mais poderoso dentro do campo da direita também, como um todo. Por quê? Ela entrou nesse embate que a gente viu nos últimos dias com os filhos do Jair Bolsonaro. Ela se posicionou publicamente e ela venceu. A partir do momento que o PL emite uma nota dizendo: olha, as negociações no Ceará, elas foram suspensas, a gente vai reavaliar o que vai acontecer aqui, é um sinal de que a Michelle venceu aquela conversa. Acabou, não tem história. A gente viu o Flávio
o Flávio, o Eduardo, o Carlos Bolsonaro indo para as redes criticando a madrasta. E ontem a gente viu o Flávio dar uma recuada. Ah, já pedi desculpas, ela também. Então, houve esse movimento do que ela se posicionou e ela levou a melhor. A Michelle, ela tem uma agenda própria para 2026. Muita gente ao redor dela e no partido, e principalmente o pessoal do partido do PL, ainda tem algumas dúvidas sobre qual que é essa agenda da Michelle para 2026. Porque o que está posto na mesa até o momento é ela vai sair candidata ao Senado no Distrito Federal. Só que ela é um nome forte que pode vir acompanhar, talvez não na cabeça de chapa, mas vir como vice de alguém, ou ela vai se candidatar mesmo para o Senado e fazer um arrastão, puxar muito voto. Parênteses para isso, a gente lembra que em 2022 a Damares foi eleita senadora com o apoio da Michelle. A Damares também não tinha uma vida de ser testada nas urnas e ela levou o Senado no Distrito Federal com 600 mil votos, que é uma votação muito grande aqui para o Distrito Federal. Então, a Michelle, ela fez esse movimento que ficou muito claro no Ceará, ganhou. Ela tem uma candidata ao Senado no Ceará. Ela foi contra a articulação que a chapa dela, que o partido dela estava fazendo no estado, que era para montar um palanque com Ciro Gomes e um deputado do PL, um deputado estadual, que é o pai do presidente do PL no Ceará. Então, esse cara ia sair o senador da chapa com o Ciro Gomes. Ela foi lá e falou, não, nada disso, não concordo, tem os motivos dela em relação ao Ciro Gomes, mas ela defendeu a candidatura do Eduardo Girão, que é de outro partido, que é do Novo. Então, ela está formando uma aliança de apoios para o nome dela, para o michelismo, assim a gente pode dizer, que está ultrapassando a fronteira do PL, do próprio partido da Michelle, que ela é presidente do PL Mulher. Ela também está se envolvendo na eleição de Santa Catarina, naquela confusão que a gente já contou várias vezes, do palanque em Santa Catarina, do Senado em Santa Catarina, que tem o Carlos Bolsonaro, que tem a Carol de Tone, que tem o Esperidião Amin. Ela tá olhando para alguns lugares e falando, é aqui, eu quero entrar, porque eu tenho algumas preferências nesses estados. E ela não está sendo uma voz que está sendo diminuída. Eu ouvi várias pessoas do PL falando, mas a Michelle, falta a ela o tato político, o jogo de cintura da política. Será que falta mesmo? Porque, assim, o que ela está fazendo, ela está levando. E ela está desbancando muita gente que está ali no Congresso, que é experiente, que já teve outros mandatos, e ela está conseguindo se firmar como um nome importante desse campo da direita. Lembrando que, só para finalizar aqui, a Michelle, ela é uma pessoa que não dá entrevistas, ela só fala em palanque, ela evita o confronto, né? Porque numa entrevista ela vai ser perguntada sobre várias coisas, ela vai ter que responder ali em cima da hora, foge do roteiro que ela prepara. Então ela vai se blindando e a gente vai chegando em 2016 com uma Michelle blindada, que tem uma voz para dentro do partido e uma voz para fora do partido dentro do campo da direita. Então, ela está fazendo um movimento muito certeiro para 2026, conseguiu fortalecer o nome do candidato dela ao governo no Ceará, sendo de outro partido, que é o Eduardo Girão, fortaleceu o nome da vereadora que ela apoia para o Senado no Ceará, está construindo alianças em diferentes estados do Brasil e vai ser uma peça-chave, uma peça importante no tabuleiro da eleição no ano que vem, Fabiola. Letícia, muito legal isso que você está trazendo de apuração para a gente, até mesmo dos planos de Michelle, e não apenas dos planos, né? Porque a gente fala muito sobre o projeto pessoal e o que você está trazendo, que é algo maior e que inclui, além do PL, a direita e também a questão dos evangélicos, né? Dos objetivos disso. No plano pessoal, Letícia, o que está sendo desenhado a ela? Então, a Michelle, ela tá ali, a gente fala muito, né, sobre o espólio do Jair Bolsonaro. E a gente sabe, desde sempre, desde 2018, quando o Bolsonaro virou essa figura nacional, a gente noticiou diversas vezes
que existia uma questão entre a Michelle e os filhos do Jair Bolsonaro, que ela não se dava bem com eles, diversos episódios com o Jair Renan, com o Carlos, com o Eduardo, o Flávio menos, porque ele é o mais político dos filhos, né, que é assim que ele é definido, mas ela sempre foi essa figura forte ao lado do marido, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais um parênteses aqui, a gente tem que lembrar que ela conseguiu emplacar um ministro no Supremo, o André Mendonça, porque o André Mendonça é o nome da Michelle, e o André Mendonça ficou meses fazendo um périplo ali no Congresso, e a Michelle negociou a sabatina dele, a aprovação da sabatina dele, negociou o nome dele, ela é a principal fiadora do André Mendonça. Bom, voltando para esse cenário dela. Ela construiu esse caminho, foi se tornando durante o mandato do Jair Bolsonaro, ela foi virando uma pessoa que se colocando como uma referência para pessoas desassistidas, para pessoas com portadores de algum tipo de deficiência. Ela se envolveu muito na questão da tradução de Libras, né, de se comunicar, dessa outra maneira de se comunicar, além da maneira tradicional com voz. Ela foi virando um símbolo em vários aspectos. E agora ela vai se construindo como a figura a mulher feminina que se empodera, mas que é contra o termo do feminismo, assim por dizer, né? Sou uma antifeminista, mas uma mulher feminina que que toma um lugar, que toma poder daquele espaço, toma aquele espaço na mão. Porque aí, quando a gente olha, existe um movimento que está sendo construído com isso, as mulheres com as quais ela está se aliando, porque são mulheres, principalmente, essas pessoas-chave da vida da Michelle. Então, ela é muito próxima, no campo pessoal, da Celina Leão, que é governadora aqui no Distrito Federal, da Damares Alves, da Bia Kicis, que é deputada, e que a Michelle já participou também do lançamento para a candidatura dela, para a pré-candidatura da Bia Kicis ao Senado aqui no DF. Então, o pessoal da política ontem no Congresso falava assim, esse movimento da Michelle, se ela está colocando o nome da Bia Kicis para o Senado no Distrito Federal, seria a vaga que seria dela, porque a outra vaga, na teoria, pela negociação, é do Ibanez, que vai deixar de ser governador. Enfim, ela está se aliando a mulheres e construindo esse feminismo antifeminista. É isso. Letícia, obrigada pela sua participação. Parabéns aí pelo seu trabalho em Brasília. As colunas dela estão na página do UOL. Até, Lê. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Esse é o discurso da direita, né, e dos apoiadores de Michelle. Mas será que ela tem esse tamanho todo? Eu queria muito análise do Sakamoto a respeito disso, Sakamoto, porque quando a gente amplia, quando faz uma análise política, a gente tem que olhar de maneira ampla, né? Michelle tem uma rejeição altíssima também, né? Você vê esse tamanho de Michelle Bolsonaro? O que você tem aí também de apuração em relação a esse tamanho de Michelle e o poder dela? Eu estava conversando. Eu acho que todas as apurações ajudam a montar um quebra-cabeça, Fabiola. Eu acho que esse quebra-cabeça ainda está em construção. Eu estava conversando com um cardeal bolsonarista ontem, né, neo-bolsonarista, digamos assim, e ele falou assim, ele até brincou e falou assim, muita calma nessa hora, Sakamoto, sabe? Muita calma nessa hora, né? As peças vão se mexendo e cada vez que vão se mexendo, elas causam, na verdade, o movimento delas, pequenas vitórias aqui e ali vão causando mudanças e percepções na imprensa e aí você tem times em torno dos personagens, né, que fazem parte dos partidos políticos, traduzindo grosso modo o que ele falou. Que acabam, na verdade, bombando na imprensa. Olha, isso aqui prova A, B, C, D. E é claro, o trabalho da imprensa nesse sentido é ficar coletando essas percepções. Mas aí é importante a gente analisar com muita calma nessa hora, como diria esse cardeal bolsonarista. Porque é o seguinte, como a gente colocou aqui, eu coloquei aqui mais de uma vez, depois da prisão do Bolsonaro, o sentido do bolsonarismo está em disputa. O bolsonarismo estava aí, a extrema-direita estava aí, Bolsonaro deu ordem, deu formato eleitoral, deu sentido. Agora, para essa extrema-direita órfã desde a redemocratização, agora ele foi preso e discute-se quem vai ser o herdeiro. O Centrão adoraria ser o herdeiro de tudo isso, garantindo apenas que a família Bolsonaro desse amém às decisões do Centrão. Os filhos
querem garantir para si, é claro, o sentido do bolsonarismo, tendo Flávio hoje como porta-voz, que é uma figura mais pragmática dentro do bolsonarismo. E a Michelle, que é uma outra ponta do bolsonarismo, que é uma ponta mais ideológica, né? Uma ponta mais conservadora, né? Que quer puxar o bolsonarismo para esse lado, né? Quem é a Michelle? Ela é a principal figura? É muito cedo para dizer isso, né? Por enquanto é um ator importante na disputa pelo sentido do bolsonarismo, né? Mesmo que aconteceu no Ceará, não é favas contadas. Depende muito, inclusive, eu queria muito entender o que está passando pela cabeça do Ciro Gomes. Porque no meio de tudo isso, o Ciro Gomes está tomando porrada de todo lado e o Ciro não é de ficar quieto, né? Então, para saber se daqui a pouco ele vai falar, vai vocês para não sei o que lá também, sabe? E por aí vai. Só que é o seguinte, eu acho que é cedo para falar o que vai acontecer no Ceará, não está nada estipulado ainda, todo mundo tem suas pressões, o próprio PL do Ceará está pé da vida com o que aconteceu, né? Em Santa Catarina também é muito cedo, com a disputa do Carlos Bolsonaro, Carolina de Tone, Espiridião Amin, para saber quem são os dois que vão disputar a vaga pela direita, né, para o Senado Federal. É muito cedo para saber o que vai acontecer, né? Por enquanto são disputas. O fato, Fabiola, é que é o seguinte, a Michelle, ela pode falar de forma mais suave do que os outros da política. É claro que isso é um ativo eleitoral num país em que os homens gritam e muitas vezes não fala nada, mas não vamos lembrar que, do ponto de vista ideológico, ela é mais extremista do que o Flávio e do que o Tarcísio, né, que são outros dois presidenciáveis da direita e muito mais extremistas, por exemplo, do que o Ratinho Júnior. Né, ela consegue ser mais extrema, por exemplo, do que o Caiado, né? Então, o que acontece? Ela está à direita, ela está no espectro da extrema-direita. E aí é um problema para ela. E não é a questão simplesmente da rejeição do sobrenome Bolsonaro. Bem pelo contrário, o sobrenome Bolsonaro acaba alavancando ela no início. Mas aí ela vai ter um voo longo, ela teria um voo curto devido ao fato dela ter um discurso extremista num ambiente em que as pessoas estão cansadas de extremismo. Por exemplo, quando você chega no segundo turno da campanha eleitoral, você vai perceber, os presidentes tendem, é claro, vão acirrando, tem a polarização, tem aquilo, mas eles têm que conquistar votos ao centro. E os votos ao centro são, neste momento, aqueles definidores de quem é que vai ser eleito. O lado da direita está consolidado, da extrema-direita e direita consolidada, a esquerda está mais ou menos consolidada, a disputa está lá no meio. E aí, o que vai acontecer? Né? Estas posições da Michelle, mesmo que suavizadas pela forma como são comunicadas, elas vão ajudar a agregar voto para a direita ou vão fazer perder voto para a direita? O principal tema vai ser costumes e comportamento. Depende. Esse público do meio independente, Fabiola, é o chamado público pendular pelos grupos de pesquisa. Ora eles votam à direita, ora eles votam à esquerda. E o principal tema que eles se preocupam é a questão econômica e do poder aquisitivo e do bem-estar da família. Se aquilo, na verdade, está garantido, aí eles começam a pensar em outras coisas, como costumes, comportamento, segurança pública, entre outras coisas. A pergunta é, vai estar garantido? Não vai estar? A percepção econômica vai estar melhor ou vai estar pior para o Lula? Disso vai definir se a Michelle vai ter um terreno melhor ou pior. E para terminar, o fato é que é o seguinte, e o Bolsonaro sabe disso, que esse é o ponto. Os filhos do Bolsonaro ainda responderiam ao Bolsonaro. A Michelle não. Alguém tem dúvida de que a Michelle presidente só vai responder a ela mesma e não ao Bolsonaro? Esta é uma pergunta, né, de 1 milhão. Isso me lembra muito a sexta e última temporada daquela série House of Cards, em que está a Claire Underwood, para quem não assistiu, assista, era maravilhoso. Ela era esposa do Frank Underwood, que é um canalhão, assim, que chegou à presidência de forma esdrúxula, né? E aí o que acontece é que ele acaba saindo de cena, colocando ela como presidente, achando que ela seria um marionete dele. E aí tem uma cena do episódio que ele tenta ligar desesperadoramente para ela na Casa Branca e ela não atende. Então a pergunta é a seguinte, uma vez lá, ela vai atender ou não? Isso deve passar pela cabeça do Bolsonaro também. Né? Ela vai atender? Ou ela vai simplesmente, ok, deixa ele lá, vamos saudar sempre ao herói, o mito, o nosso mártir Jair Bolsonaro que está preso por nós e segue toca o barco. Né? Ao contrário dos filhos. E não tem muita coisa, só para terminar, tem muita coisa no meio do caminho, ela se fortaleceu, ela ganha a batalha, mas não ganha a guerra do bolsonarismo vai ser travada loucamente até o ano que vem, e enquanto isso,
o Lula está tomando uma pina colada, esperando para ver quem é que vai disputar contra ele e aproveitando que esta briga interna, ela vai ter consequência, Fabiola. Imagina na eleição, toda a porrada e pancadaria que acontecer dentro do bolsonarismo vai ser resgatado pela campanha do Lula. Olha só, olha o que eles falaram um do outro, olha o que eles acham do outro. Isso aí vai ser resgatado também, não tenha dúvida nenhuma. Tem essa história também em relação ao Tarcísio, né? Algumas pessoas falam, será que Michele pode se unir a Tarcísio? Alguns já até falaram, será que ela pode ser a vice do Tarcísio? Ô, Josias, só para a gente amarrar essa história em relação a Michele e mudar de assunto, que tem outros assuntos importantíssimos para o nosso All News dessa quarta-feira, queria ouvir a sua análise, mas para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo e ouve isso lá no YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube que você nos encontra. Vamos lá, Josias. Fabiola, a direita bolsonarista empurrou a Michele Bolsonaro para o palanque na sucessão de 2022. E agora precisa lidar com ela, porque ela tomou gosto pela coisa. Lá na sucessão passada, quando o PL pressentiu que o Bolsonaro estava correndo risco, aquela frente ampla que se juntou ao redor do Lula em defesa da democracia ameaçava a reeleição dele, aí a Michele foi como que empurrada mesmo para o palanque, por conta da vinculação dela com os evangélicos, por conta da necessidade de suavizar a misoginia do Bolsonaro, com a presença feminina delicada. E Bolsonaro perdeu a eleição, a Michele voltou para casa? Não. O PL deu a Michele um orçamento de quase R$900 mil por mês. Fez dela presidente do PL mulher. O orçamento lá em 2023 era de R$860 mil, R$860 mil por mês nas mãos da Michele. Esse dinheiro serve para pagar a conta de luz, instalações imobiliárias desse PL mulher, mas também serviu para financiar um roteiro de viagens da Michele Bolsonaro pelo país inteiro. Ela está viajando o país inteiro desde 2023 e está, evidentemente, fazendo o seu nome. Fez conexões nos estados que agora a levam a defender candidaturas femininas para o Senado. Ela tem candidato em Santa Catarina, que não é o candidato nem do marido, nem do partido. Ela tem candidata no Distrito Federal, que também não interessa ao partido. Ela tem candidato em toda parte. E a Michele se impôs, e agora nesse episódio, nessa lavagem de roupa suja desta semana, ela se impôs sobre os filhos. E o Bolsonaro, como disse há pouco, vai ser em 2026 um líder decadente e preso. E ele agora começa a enxergar na Michele a sua melhor oportunidade de combater a insignificância política. Então ele pode usar a Michele como candidata dele, do bolsonarismo, o nome do Bolsonaro na urna de 2026, ou o Bolsonaro pode impor a Michele como vice do Tarcísio, o que o Centrão não deseja. Porque a Michele, embora esteja bem posta nas pesquisas, ela carrega consigo uma rejeição de 60%. 6 em cada 10 eleitores, segundo pesquisa mais recente da Quest, dizem não votar na Michele Bolsonaro de jeito nenhum. Então, ela faz o jogo dela. Esse jogo interessa ao Valdemar Costa Neto, que quer fazer bancada, quer eleger deputado, que é o que dá caixa registradora para o partido. Quanto mais deputados, mais dinheiro terá o PL. Então, a Michele cresceu, Fabiola, com dinheiro na mão, com tempo para viajar, e agora quem empurrou a Michele para o palanque precisa lidar com ela. Aliás, tem uma reportagem interessante da Mônica Bergamo hoje, na coluna dela, falando justamente sobre esses planos e a atuação da Michele no partido e também nos seus planos pessoais, um pouco até do que a Letícia nos contou há pouco.